Petrinho, eu É, queria te agradecer mesmo pela oportunidade de conversar comigo. Enfim, eu falei com a Isa, né, sua neta, e eu falei, eu preciso é, entrevistar o Petrinho para o Infoteatro. Acho que, acho não, eu tenho certeza que toda a sua trajetória é imprescindível para esse projeto e também para ter esse registro. Então, muito obrigada pelo seu tempo, de verdade. geralmente, em entrevista, a gente diz algumas verdades e muitas mentiras. Então, espero que você selecione. Você pode selecionar melhor as mentiras. Combinado, Tá? pode deixar. Tá bom. Eu queria te perguntar, são quantos anos de carreira até aqui? Você tem esse número? Não. Olha, esse número eu começo a contar a partir da minha saída da Escola de Arte Dramática, que já se fazem praticamente 60 anos, né? Nossa. Muita coisa, hein? Que É muita, aconteceu. tem muita coisa. É, Eu virei um contador de história do teatro agora. é verdade. Mas É, e eu vi uma entrevista sua no Persona em Foco de 2017, que você é. fala que foi um acidente você se tornar ator. Você pode explicar o que que isso significa? O porquê? É, porque, porque as minhas condições econômicas, físicas e tal, jamais eu pensaria em me tornar ator. É, e acidentalmente acabei entrando por um acidente mesmo. Eu fazia teatrinho na igreja, no salão paroquial da igreja, aquelas histórias de santos e tal. Eu morava no Parque das Nações, que é um bairro de Santo André. E esse bairro, eu nem sabia direito como era Santo André. Eu vivia no bairro. E na igreja, a igreja é que proporcionava aos fiéis da paróquia lazer. Uhum. Entre os lazeres que eles conseguiam fazer era o teatro, porque eles eram padres italianos, então eles traziam essa experiência de teatro da própria Itália. Então tinha lá um frei que fazia essas histórias de samba. E eu assisti aquilo meio deslumbrado e até acabei entrando numa peça infanto-juvenil. E aí ficou aquele gosto de representar. Aí o tempo foi passando e tal, e ao mesmo tempo eu estudava, fazia estudava técnica de desenho técnico. Enfim, acabei fazendo o teatro na igreja. Inclusive, a primeira montagem que eu fiz foi A Paixão de Cristo, né? Como todos os que passavam por esse teatro faziam A Paixão de Cristo. Depois eu comecei a continuar fazendo outras paixões, que era o teatro. Enfim, E é, o desenho mecânico, o que aconteceu com essa. não, aí ao mesmo tempo eu me tornei um desenhista e fui um desenhista de muito sucesso. Acabei entrando por uma empresa, ao longo do tempo acabei sendo o chefe do departamento de desenho, ganhava bem e tal. Aí aconteceu que eu fazia a Secretaria de Cultura de São Paulo, na época, mandava para algumas cidades do interior alguns diretores profissionais para fazer espetáculos com os atores amadores da cidade. Eles queriam desenvolver isso. E acabou indo para Santo André o Ademar Guerra, que na época era um simples diretor, ele não tinha ainda feito uma grande carreira. Uhum. Então, ele montou um espetáculo chamado Gente como a Gente.
Aí a gente fez um sucesso extraordinário com essa peça. E ele acabou nos incentivando a fazer a escola de arte dramática. E aí eu, na minha loucura, acabei indo para a escola de arte dramática, sem saber exatamente se eu ia conseguir entrar. E acabei, não sei se felizmente ou infelizmente, acabei entrando. Aí, aí depois que você entra numa escola de arte dramática, como eu entrei naquela época, você não passa impune, né? Essa escola muda você. E foi o que me transformou, porque na escola de arte dramática você começa a ler muito, a ter relações com vários personagens, com vários diretores, com vários tipos de aula, história do teatro. Então, acabei sendo fascinado pelo teatro. E Bom, teve algum medo em largar a empresa que você estava? não, não, eu ainda não tinha largado. Ah, não! É, Estava fazendo é. os dois. Então, isso vai acontecer agora que eu vou te contar. Tá. Eu estava no último ano da Escola de Arte Dramática e na cadeira do Sábio Magaldi a gente estudava a cada semestre um autor. E nesse semestre eu estava estudando Jorge Andrade. Uhum. Nós estávamos estudando toda a obra do Jorge Andrade. Até que terminou esse curso do Sábio Magaldi e ele fez uma reunião sobre os estudos que a gente tinha feito. E me apontou a mim como advogado do diabo da obra do Jorge Andrade. Porque eu, na verdade, tinha estudado muito a obra dele, porque me fascinava a obra do Jorge Andrade, que tinha muita ligação com o campo, que era a origem da minha família. Bom, quando terminamos essa aula, eu estava saindo da sala, porque era meu último dia de teoria, logo nós íamos fazer a prática e representar os exames finais. O Jorge Andrade me chama e fala: Olha, eu queria te convidar para você ser professor de teatro no escola. Bom, eu vou lembrar. Numa escola em que ele era orientador. Uhum. E eu falei, como? Eu nunca dei aula. Ele falou, não, você vai ser preparado para isso. Durante 3 meses, você é preparado. Bom, diante dessa proposta, eu tinha que optar entre continuar sendo desenhista ou ser professor de teatro na escola que ele era orientador. Acontece que os salários eram mais ou menos iguais. E eu acabei optando pela escola de arte, porque, como eu disse, ninguém passa fácil pela escola de arte. Você não quer mais desenhar, você não quer mais aquela atividade de empresa, de ficar trabalhando de desenho, não queria mais. Eu era o fascínio de eu poder dar aula. Ao mesmo tempo, aí é onde que entra a coisa. Na escola de arte dramática, tinha uma professora que chegou da França, chamada Helene Guariba, que começou a dar aula de dramaturgia na EAD. E ela soube da minha existência e de outros colegas de Santo André para tentar fazer uma montagem de um espetáculo em Santo André, descentralizado do teatro do centro de São Paulo. Bom, para resumir, nós fomos na prefeitura, pedimos uma verba e montamos a peça com a Irene Guariba, chamada Jorge Dandan de Molière. E aí, por acaso, eu estava dando aula e
e fazendo teatro, que era o Jorge Dandan. E daí em diante, eu segui carreira. Então, você veja que foi um acidente mesmo eu ter entrado para a escola, para o teatro. Uma pergunta até nem estava aqui na minha lista, mas como que foi conhecer, né, o Jorge Andrade, sendo que você tinha essa afeição com a obra dele? Como que foi isso para você? Olha, o Jorge Andrade ele era um aristocrata paulistano. Ele era dos fazendeiros do café. E Uhum. aí, tanto que a obra dele era toda em torno das coisas do campo e tal. Ele era um grande autor, escrevia muitíssimo bem, mas a figura dele era. Ele, tanto é que ele fumava com Ah, é? piteira. Né? Mentira. Ele, ele, o Jorge Andrade, já tinha feito o curso de ator na Escola de Arte Dramática. E ele tinha uma voz bastante solene, grave. E aquilo nos fascinou. E a figura dele, a importância como autor, fez com que eu ficasse animado com ele. Então, e aí depois ainda acabei fazendo uma novela que ele escreveu, né? Nossa. Então, tudo isso aconteceu. Ele E escreveu uma novela chamada Ninho da Serpente, a história de uma paulistana do café. não, muito bom. E eu queria que você contasse, qual a importância da Eleni Guariba na sua vida e qual a importância dela no teatro brasileiro? Olha, falar da Irene Guariba me emociona, porque foi uma mulher que me deu os primeiros caminhos no teatro. Ela era de uma exigência na interpretação fantástica. Ela fazia você dizer uma frase várias vezes, corrigia a tua fala. Ela tinha uma cultura teatral como poucas eu conheci e ainda não conheço como ela. E ela tinha vindo da França, onde ela tinha feito um curso com Roger Planchon, que fazia exatamente na França um teatro descentralizado. Então, ela quis trazer essa experiência para nós. A Irene Guariba foi o que orientou, não só eu, mas outros colegas, para a maneira como se fazia um teatro social. Nós pesquisamos muito com ela. Enfim, foi um aprendizado, um prolongamento, na verdade, da Escola de Arte Dramática, com uma mulher que era maravilhosa, ela sabia tudo de teatro. E ainda ela tinha. E o pior que nesse tempo todo ela começou a participar da, na vida brasileira na época da ditadura militar. Bom, depois de a gente fazer essa peça do Jorge Dandan, ela foi para a luta armada. Ela se apaixonou por um dos caras, ela era casada, tinha 2 filhos, mas se apaixonou por um guerrilheiro e acompanhou esse cara. Aliás, eu vou te mostrar uma foto dela, só um instante. Tá bom. Ai, que linda. Não é linda? Muito. Ela era pequena e, bom, aí ela desapareceu da gente. Nesse ínterim, o teatro em Santo André inaugurou o Teatro Municipal.
Aí nós não tínhamos a diretora que deveria dirigir esse espetáculo para inaugurar o Teatro Uhum. Municipal. Chamamos até o diretor Celso Nunes para fazer essa montagem. E a Eleni, enquanto a gente quando teve a produção dessa peça, na estreia, ela apareceu. Ela apareceu e me tratou muito mal, Nossa, me xingou, porque aquilo não era a peça que a gente deveria ter feito. Porque aí eu falei, mas como? Você não estava aqui? A gente tinha que escolher um autor brasileiro para fazer a peça, para estrear o teatro. Era a única escolha que a gente tinha. Bom, depois a gente foi para um coquetel lá e ela me no percurso do teatro até o local ela, ela acabou comigo, acabou comigo. Não adiantou nada o tempo que eu fiquei com vocês trabalhando. Mas só que era, sabe, a gente estava desorientado nessa hora. como você recebeu essas críticas dela? Eu fiquei muito chateado. Com o tempo, mais o tempo, ela foi presa. Aliás, ela estava presa Tá. e ela tinha sido solta. E nesse momento que ela foi solta, ela foi ver esse espetáculo. Logo em seguida, ela entrou em contato comigo e a gente conversou no camarim do Teatro Municipal. E eu pedi para ela, nunca me esqueço desse dia e desse momento. Falei, Leni, você é muito mais útil para nós e para e para e para a cultura da nossa cidade, a cultura de você. Deixa a guerrilha para lá, venha trabalhar com a gente de novo. Ela falou assim, não, eu estou decidida e vou continuar. Bom, o que acabou acontecendo é que eu acompanhei até a estação da, do trem, ali perto do teatro, tem uma estação de trem, e ela, desconfiando, falou, olha, aquele cara ali na esquina é o que está me seguindo e tal. E ela me aconselhou também a tomar cuidado, porque nos interrogatórios que ela passou, o meu nome era muito citado. A gente chegou até, olha só o absurdo, quando ela, para tirar ela do Brasil, a gente tinha até um plano para levar ela para fora. Mas aí não adiantou, ela foi presa de novo e aí ela acabou sendo assassinada na, em, no Rio de Janeiro. Então, então tudo isso, né? Essa história com a Irene Guariba é difícil de eu contar, eu fico emocionado. Mas é isso que aconteceu com ela. Lamentavelmente, ela morreu por causa da causa que ela tinha. Ela queria, e a paixão que ela teve por esse guerrilheiro, que até ele ficou famoso, é que eu não lembro o nome dele. Mas ela largou a família, o marido e 2 filhos, e estão por aí. E nunca mais ninguém tocou no nome dela, nem o assassinato dela também foi encoberto, ninguém se tocou. O marido dela, Ulisses Guariba, era filho de um general, né? Uhum. E deu pouca importância para a morte dela, e ninguém mais tocou, nem os próprios filhos. Uma vez eu tive contato com um deles que foi trabalhar na TV Cultura, mas também não consegui nada de conversa com ele. Enfim,
o assunto acabou sendo encerrado e a gente só tem agora uma grande lembrança Sim. dela lamentavelmente, poucas coisas ela realizou como diretora, apenas alguns trabalhos no Teatro de Arena, e essa peça que, que a gente fez, o Jorge Dandan, que a consagrou, na verdade, como uma mulher que poderia transformar muitas coisas no teatro brasileiro. Nossa. Eu confesso que eu quis fazer essa pergunta porque eu, assim, nunca tinha ouvido falar nela. E quando eu fui pesquisar aqui para fazer a nossa entrevista, que eu fui pesquisar mais sobre ela e aí eu, né, pensei: "Nossa, temos que falar mais sobre ela", né, e acho que esse registro aqui também ajuda um pouco nessa empreitada de trazer à tona, né, Ah, mais sim, a a sua memória dela, sim. lembrança. É. Exatamente. E, Petrinho, como que era nessa época da ditadura, assim, fazer teatro? Porque eu tenho 25 anos, né? E a gente ouve, né, assim, pessoas da minha geração, até pessoas mais velhas, a gente ouve, nossa, foi muito difícil. A gente ouve histórias sobre aquele momento, mas eu acho que a gente nunca vai ter ideia, né, do que foi aquilo. Então, eu queria que você desse um depoimento de como É. foi para você esse momento de fazer teatro em plena ditadura militar. Olha, é um fenômeno que, nessa época da ditadura militar, foi um dos momentos mais bonitos do teatro. Foi onde se criou os melhores espetáculos, talvez proporcionado pela situação em que a gente vive. Você queria fazer determinada peça, mas antes você tinha que mandar a peça para a censura. Uhum. Então, você imagina o que é você mandar uma peça e receber a notícia da censura. Era uma coisa terrível, porque vinha com os cortes. Além disso, você tinha que fazer um ensaio geral para o, o censor. E você tinha que buscar o censor. Por exemplo, no caso de São Paulo, a gente, em Santo André, que foi o melhor momento, pegava o censor, levava para o teatro, ele sentava lá, com o texto na mão, e ficava. Claro que a gente enganava todos eles, né? A gente já sabia o que eles iriam cortar, então a gente já cortava antes para não ter mais maiores problemas. E depois vocês Mas, retomavam. Uau. claro, a gente aí refazia tudo. Agora, não era só isso, era o pânico da gente. A gente fazia muitas reuniões, e como todas as reuniões da classe teatral, não eram reuniões simples, eram reuniões com debates fervorosos, porque tinham aqueles que achavam que não era nada, e tinha nós que. E a gente era inflamado pelos diretores que nos acompanhavam nessas assembleias. Enfim, ninguém estava feliz com essa situação. Mas, apesar disso, nós fizemos grandes espetáculos. Foi um momento realmente de 2, 3 anos que a gente teve grandes espetáculos que a gente acabou fazendo. Mas também grandes espetáculos que foram proibidos e trouxe muito prejuízo para o teatro. Uhum. Então, além de tudo, nós da classe teatral, nós fazíamos muito movimento de ler nos espetáculos a nossa posição perante a censura. Eu me lembro que eu estava fazendo um espetáculo, Ponto de Partida, com Guarnieri, Otton Bastos, e a gente ia fazer algumas apresentações no Teatro Municipal. Bom, nesse mesmo dia, a gente
teve uma passeata enorme em São Paulo contra essa ditadura e contra a repressão que eles estavam fazendo, principalmente com os estudantes. E a gente participamos da passeata, e eu morava em Santo André, então eu já estava aqui em São Paulo, já fui direto para o Teatro Municipal para fazer esse espetáculo. Quando eu chego na Praça Ramos de Azevedo, ela estava toda, os cavalariços tinham cagado em frente ao Teatro Municipal. Era um absurdo o que eles fizeram. E um cordão de policiais montados naqueles cavalos. E eu falei, meu Deus, hoje não vem ninguém aqui no teatro. Mas acontece que o teatro lotou. O teatro lotou e fomos proibidos de ler o manifesto que a gente precisava ter lido. A direção do Teatro Municipal nos proibiu do Guarnieri ou do Otton ler qualquer manifestação contra a ditadura. Enfim, aí formávamos pequenos grupos, nós íamos de teatro em teatro para ler o manifesto. Eu me lembro muito bem que num desses grupos, eu, Paulo Betti, o grupo do Paulo Betti, que estava despontando no teatro, estavam se formando no grupo de Campinas, eles estavam já formando já um grupo muito interessante. Eu e esse grupo fomos aos teatros para ler os manifestos. Quando a gente estava no Teatro Itália, para tentar ler, qual era a nossa tática? A gente entrava, né, se dirigia na plateia, ficava. Quando dava o terceiro sinal, a gente corria na frente do palco, lia e saía correndo. Nesse dia, o administrador do teatro já tinha chamado a polícia e nós saímos correndo pela Rua São Luís, desesperadamente, porque já ouvia a sirene da polícia correndo atrás da gente. Aí fomos direto para o chamado Teatro Igreja, que estava levando uma peça. Mas eu não vou citar o nome de quem estava fazendo. Quando nós chegamos lá, pedimos para a bilheteira que a gente queria entrar para ler um manifesto no teatro. Ela falou assim, bom, eu preciso de autorização. E veio o ator e produtor da peça nos atender na portaria. E ele nos proibiu de entrar e apontou uma arma para nós. Se vocês entrarem aqui, eu vou disparar esse revólver. Aí voltamos para trás. Eu não vou citar porque é um ator que está ainda por aí, porque eu não quero. Eu não quero. Não quero. Eu jamais eu diria. Né? Mas aí, então para você ter uma ideia do que acontecia na época da ditadura militar. Enfim, a ditadura foi embora e a gente voltou. E o teatro ele tenta reviver. Ele sai de um período, passa para outro. O teatro ele muda a cada momento. Na época, a gente fazia um tipo de teatro. Quando acabou a ditadura, já tinha um outro tipo de teatro, o teatro do corpo, dos movimentos físicos. O teatro oficina já queria acabar com a palavra. Enfim, os movimentos que o teatro sempre usa. E, atualmente, hoje, a gente está vendo um outro tipo de movimento no teatro. Como eu já estou com meus tempos terminados no teatro, eu já estou querendo me entregar. Para mim, agora, qualquer coisa que venha, para mim está bom. Que tipo de teatro nós vamos ter que fazer? A gente teve aquele teatro de relações, né? Família, homem, mulher, aquelas coisas. Tá? Um teatro sem insonso, um teatro sem
nenhuma profundidade, né? Nosso teatro político desapareceu do nosso repertório. A gente poderia fazer grandes peças ainda para reivindicar coisas, é, para poder transformar uma sociedade melhor. Esse é a minha herança que eu tenho da Eleni Guariba. Eu acho que o teatro ele tem que se manifestar em favor da sociedade, em favor dos desavisados, dos que sofrem, tal. E esse teatro não que precisaria falar em nome dessa gente, não, nós não temos. E Você ao que vê, você pega. atribui isso, a não ter esse tipo de teatro? Porque as pessoas não estão interessadas. Entende? Porque o interesse tem que ser nosso. Nós é que temos que. Por exemplo, é que também aconteceu o seguinte: os grandes autores foram desaparecendo. Nós não temos mais Vianinha, nós não temos mais Guarnieri, nós não temos mais Dias Gomes, sabe? Esses autores que impulsionavam o teatro nesse nível foram desaparecendo e outros foram sendo substituídos por essas novos tipos de espetáculo, né? Então é lamentável porque não tem mais. Eu mesmo acabei escrevendo uma peça sobre o tema do Alzheimer, né? De uma doença. Eu tenho uma outra peça traduzida, tudo, que fala sobre aquela doença que dá na pessoa. Então, são peças ótimas, mas que não têm esses temas que a gente queria. Eu vejo que muita gente, não só eu, reclama desse tipo de dramaturgia. Então, o público começa a se acostumar por essas que estão sendo apresentadas, né? Uhum. O público vai pela atração de um nome ou pela atração de um autor. Então, E, e por que será que, que não que desapareceram, né, esses grandes autores? Por que será que não essa não não tiveram continuou? substitutos. Não É. tiveram substitutos. Pois é. Lamentável. Bom, isso aí é um fenômeno que eu não sei explicar, a não ser um filósofo que possa fazer uma análise do comportamento para poder avaliar isso, né? Enfim, a gente não tem nós não temos mais uma grande liderança do teatro. Essa que é a verdade. Uhum. Antigamente a gente tinha muitos líderes que acabaram também se acabando, não tem. Então faz uma peça aqui, uma adaptação ali, e o teatro continua no seu caminho, como sempre continuou, vai tendo as transformações, e, sei lá, novas Eleni Guariba não vão surgir logo, né? E dentre essas mudanças, né, que você comentou agora, desse teatro, né, que você viveu e esse que a gente vive hoje, você acha que tem alguma mudança positiva com algo que hoje esteja melhor do que antigamente? Melhor. É, Não, difícil. é claro que eu não vou falar que é melhor, porque eu vivia a época gloriosa do teatro, né? Eu vivia os teatros lotados. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, duas sessões, domingo, duas sessões. Hoje, sexta, sábado e domingo. Como é que você pode viver trabalhando 3 dias por semana? O público, lotou hoje, lotou o quê? Lotou um sábado, lotou um domingo, lotou na sexta, mas e muitos não lotaram. Muitos teve metade, outros teve um terço. Os teatros hoje cobram, claro, eles têm que pagar os seus custos do teatro. Hoje, para você produzir uma peça, você precisaria ter
Primeiro, você ter liberdade de expressão. Segundo, você tem que ter subvenção pública, porque senão não reage. Tem gente que não, se recusa a pedir dinheiro emprestado, dinheiro do Estado. Então, sabe, você não pode reivindicar mais nada. Se eu vou fazer. E outra, determinado tipo de peça, você não recebe. Você Uhum. não recebe. Porque essa tal peça, mas essa peça. Então, você está num círculo muito fechado, onde a gente não tem nenhuma abertura para fazer. Vamos mudar o teatro, vamos fazer. Não tem essa. Não temos reuniões. Nós, atores, eu não me reúno com colegas há muitos e muitos anos. Quando antigamente a gente se reunia para discutir. Hoje, o sindicato nosso, ninguém sabe do sindicato, ninguém sabe de uma associação de produtores, não temos nenhuma liderança, nem do sindicato dos atores, nem do sindicato dos produtores. Nós não temos liderança. Como é que a gente vai mudar o teatro sem essas lideranças? É, quem poderia ter, não quer, porque, por exemplo, eu não quero. Eu tenho 85 anos e quero terminar os meus dias, sabe, vendo tudo isso para passar e contar as minhas histórias, como eu estou contando aqui, porque, infelizmente, eu vou ver vários espetáculos. Agora mesmo eu fui ver a Omar. Gostei muito do espetáculo, um poema que fala, impressionante, que fala da guerra da Palestina com os judeus, sabe? Eles falam daquela guerra, não fala da nossa guerra, que é lindo você ver aquele espetáculo, da maneira como foi escrito, é um poema, é lindo. Você vê aquelas três mulheres em cena falando do sofrimento que elas passam. Agora, na hora eu fiquei pensando, mas nós também temos que contar as nossas histórias. O Zé Celso foi embora agora. O quanto tempo esse teatro oficina vai durar agora sem o Zé Celso? Vai acabar, como acabou o teatro de arena. O que virou o teatro de arena? Sabe? Virou nada, virou um espaçozinho medíocre lá, não evoluiu para nada, uma drama, onde, nesse teatro de arena, se construiu uma dramaturgia magnífica. Hoje você nem ouve nem falar que um estudante, teatro de arena, o que é isso? Boal, quem é Augusto Boal? Quem é que, quem é que fez o Zé Renato? Sabe? Então, eu vejo, eu fico contando essas coisas. E isso, assim, olhar a sua trajetória e se deparar com essa realidade do teatro aos seus 85 anos, você fica chateado, assim, de ver aonde isso foi parar, né? Olha, no fundo, a gente tem uma mágoa, sabe? Uhum. Claro que eu tenho a minha mágoa. Claro que eu converso com os meus colegas que são da mesma estirpe, da mesma imaginação, que também têm essa mágoa. É, mas eu procuro uma saída, mas eu não acho. Que peça que eu vou fazer? Eu queria fazer de novo o Ponto de Partida, que fala da morte do Herzog. Eu queria fazer uma peça como eu fiz a Patética, que fala da morte do Herzog. Sabe, eu queria dizer um texto é, do Vianinha. Fizeram lá no Rio uma peça. Porque tudo tem que ter um conjunto, né? Precisa, uma coisa estar ligada à outra, tem que ter um movimento para que isso aconteça, né? Para valorizar o que você faz, porque você vai
dar exemplo para um outro, e esse outro vai dar exemplo para um outro. Enfim, E o que você diria para mim, como jovem, né, que está iniciando aqui no teatro, o que você diria assim? Porque eu, né, conversando com outras pessoas com carreiras extensas, existe essa questão, né, de falar, nossa, tá muito ruim, né? Tá tudo muito deturpado, os discursos estão esquisitos. É, o que eu faço, entende? olha, eu acho que você tem que usar os seus conhecimentos e a sua personalidade e seguir no seu caminho. Sabe, só existe a sua verdade. Você, sendo honesta com você mesmo, se você quer ser uma grande atriz, ou se você quer ser uma grande diretora, enfim, qualquer atividade que possa ter no teatro, você tem que seguir o que você acha que é o melhor. Sabe? Eu acho que Uhum. você tem, já que você tem esse site para, você também tem que ter a sua personalidade em fazer, não é isso. Porque se todos nós fôssemos abaixar a cabeça e falar, não, você, cuidado, não faça isso, não faça. Não, faça aquilo que você acha, porque só assim você vai ter a paz no teu coração e você vai poder realizar o seu trabalho com muita eficiência, com muito talento. Quem tiver esse medo de se jogar nessa arte, ele já está derrotado antes. É, nós, atores, nós vivemos de pouca coisa. Nós vivemos do nosso sonho. Não, o sonho a gente não pode deixar de lado. A gente tem que continuar sonhando. Eu, por exemplo, acho que eu já estou no fim de carreira, mas se alguém me apresentar um grande personagem, eu vou lutar para fazer aquele personagem, embora eu já tenha dificuldade para decorar, mas eu vou lutar e vou decorar e vou fazer. Estou aqui, ó, com o texto aqui, ó, decorando para fazer retornar uma peça. Então, o sonho não pode ser desprezado. Você tem que seguir o teu sonho e você nunca vai se arrepender. E você vai estar tranquila porque você seguiu o teu caminho. E aí você vai ouvir vários tipos de história. Aí você vai separar, como diria, o joio do trigo. É aquela velha história, né? Petrinho, uma outra frase que eu ouvi você dizendo no Persona em Foco é que o ator ele vive sempre em crise, né? E eu queria te perguntar como é possível viver em crise assim sem enlouquecer, né? Como lidar com essa crise constante do ator? Não sei, eu acho que a gente tem um senso de crise diferente da crise de um bancário, ou de um médico, ou de um engenheiro. A nossa crise é diferente. E na medida que você tem a crise, você tem, eu vou querer aquele personagem, eu vou perseguir aquele personagem. E aí a crise vai embora, e você mergulha, e vem um convite, e você vai. A minha mulher é que diz para mim: você tá chateado. A hora que vier um convite, você já fica todo empavonado, já querendo representar, não sei o quê. Então, essa crise, ela é permanente. Mas, como eu disse antes, o sonho não deixa essa crise tomar conta de você, né? Então, eu já, por exemplo, já disse para minha neta, ela já desviou daqui, já desviou dali, precisa lutar. Ah, eu li, eu li há pouco tempo a biografia do Laurence Olivier, e ele conta das suas crises. Ele tem um momento em que ele vai entrar em cena. E, apesar de todos os anos dele, ele está na coxia para entrar em cena, esperando a deixa.
ele começa a ter uma crise ali, porque eu não vou, eu não vou lembrar do meu texto. Ai, meu Deus do céu, por que que eu estou fazendo isso de novo? Ah, eu devia ter ficado lá no camarim. Por que que eu estou aqui? Os meus pés estão criando uma raiz no piso do teatro. Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar. A minha deixa está chegando. Minha deixa, e agora o que que eu faço? Eu vou errar tudo. A deixa chegou. Eu entro em cena, iluminado. Ah, que maravilha! Eu digo meu texto com brilhante. Essa é a crise. Você tem uma crise não só de você participar do espetáculo, você tem uma crise representando. Você tem essa crise do Laurence Olivier ao entrar em cena. Você fica na coxia esperando o terceiro sinal e você não pode imaginar como é dolorido esperar o terceiro sinal. Né? Eu fiz uma peça há pouco tempo que eu ficava na coxia esperando a minha entrada e eu vi o colega entrar em cena. Eu ficava olhando para ele, ele já tinha entrado em cena. Eu ficava vendo os passos dele. Aí eu notava, mas ontem ele fez um passo diferente. Ah, hoje ele não passou a mão no cabelo como ele passou ontem. Ah, é bom. Mas agora eu vou entrar em cena e eu vou botar ele no lugar dele certinho. Tudo mentira. Tudo isso é crise. Entende? E aí entra e a gente faz um espetáculo maravilhoso. A gente sente o pulso da plateia. Nada melhor que você ver a energia da plateia do teu lado, né? O teu companheiro contribuindo com o teu companheiro contribuindo com você. Essa magia que se estabelece no palco é inexplicável. É inexplicável. É, sei lá, é como o Da Vinci botar um dedo lá em cima e, e não encontrar o outro dedo. Mas a gente vive da crise. E é bonito viver da crise, porque a gente não se acomoda. Uhum. Se não tivesse crise, a gente ia. Pô, eu estou com o meu salário garantido. E aí eu vou colocar, por exemplo, a crise da televisão. Os atores estavam na televisão, ia lá para ganhar dinheiro, assim como eu. Mas eles estavam numa crise permanente, eles não tinham o prazer de estar no palco, de estar vendo o público na tua frente, olhando para você. Sabe, na televisão é uma coisa morta. Portanto, por mais que o ator tenha um talento de te envolver emocionalmente, de falar, então, mas nada como o teatro, né? Porque no teatro tem crise. Na televisão não tem crise, porque o teu salário está garantido lá no final do mês. Deu para entender? Então, não é. Faça da sua crise um sonho. Sim. Posso te perguntar mais duas coisas? Pergunta o que você quiser, agora já estou na luta mesmo. Eu queria que você contasse como foi ter participado da Pane, como foram esses últimos anos com esse projeto? E, enfim, infelizmente, né, o Roberto Ascar nos deixou. Eu É. queria falar um pouco dele também para ter esse registro. Bom, a Pane teve foi um momento lindo na Pane. A gente era um elenco de veteranos, inclusive com o Roberto. A gente viveu numa harmonia durante todos os espetáculos. Quer dizer, cada um fazendo um personagem bacana e tal. E a gente fazia. O público gostava de ver a gente em cena, né?
aqueles velhos de cabelo branco e tal. Mas a gente botava uma energia maravilhosa. Bom, dois jovens produtores, né, que seguiram com essa peça durante muito tempo. Foi bacana essa trajetória com a Pane. Infelizmente, a peça terminou mal. Aí o que aconteceu? A gente ia fazer uma vez por semana no Teatro Itália, Uhum. às quartas-feiras. Aí o Oswaldo Mendes ficou doente, teve uma pane nele, deu a pane na pane. Literalmente. Literalmente. Aí levaram ele, Roberto e a diretora levaram ele para o hospital, examinaram e tal. Ele ficou no hospital até o dia seguinte, e aí passou tudo, ficou bem. Mas aí os diretores tiveram que suspender por 2 semanas a peça que a gente ia reestrear no Teatro Itália. Bom, começamos a reensaiar para essa quarta-feira. E a gente estava lá ensaiando no Teatro Itália. Estávamos todos felizes, alegres, brincando e conversando, e vamos ensaiar tal. O que acontece? Ensaiamos, ficou tudo bacana. No dia seguinte, o Roberto morre. E aí foi aquela. Sabe, você fica sem pé. Uhum. Como é que vai? No dia anterior, a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre ataque cardíaco, não sei o quê, aquela conversa de velho, né? E acabou. Acabou melancolicamente a pane. Infelizmente, acabou desse jeito. Uma coisa que começou tão bem, fizemos vários e vários espetáculos, viajamos, tal, mas infelizmente a morte do Roberto, que era um colega excelente, um amigão da gente, um ator com pouca experiência como ator, ele mais dirigia do que representava como ator, poucos, mas era um colega maravilhoso. Então, a morte dele nos deixou bastante triste e bastante confuso nessa história toda. Sim. Não, foi muito. Até É, conversando com o Oswaldinho um pouco sobre. é, Muito difícil. Muito, muito difícil. é, Triste. É, saindo um pouco dessa tristeza, né? é, é. Eu queria fazer duas perguntas de dois projetos seus que você participou, e depois eu tenho uma pergunta final, que aí a gente fecha aqui nossa entrevista. Tá. O primeiro projeto que eu queria perguntar é sobre o Homem de La Mancha. Qual foi a importância Aham. dele na sua trajetória e quais lembranças você tem dessa peça? Olha, eu estava fazendo meu teatro lá em Santo André, no Uhum, grupo Teatro da Cidade. É, não tinha, continuar meu. E aí um dia fui assistir uma peça aqui no Teatro Anchieta e topei com o Flávio Rangel. Eu quase nunca tinha conversado com ele. Ele olhou para mim e falou assim: quero te fazer um convite. Sim. Eu vou montar aquele espetáculo Homem de La Mancha e eu queria te convidar para você fazer um papel. Você está fazendo alguma coisa? Eu falei, não estou fazendo nada. Aí entrei nesse elenco. E, por incrível que pareça, foi a peça que me projetou no teatro brasileiro, porque eu fui muito elogiado no papel que eu fazia, e eu tinha um elenco dos sonhos, né? Paulo Outram, Bibi Ferreira, quer dizer,
Eu já tremia antes de começar o ensaio, né? Mas, enfim, eu me tornei muito amigo deles, eu conquistei todos eles, e eles me conquistaram, e eu... Então foi bacana. Aí a gente fez uma trajetória muito grande com o Homem de La Mancha. Nós fizemos 450 espetáculos. Meu Deus. É. E apenas eu e o Paulo Autran fizemos todos os espetáculos, né? Todos os outros principais tiveram que ser substituídos. Mas, olha, a peça dirigida pelo Flávio Rangel deixou de ser apenas aquele musical da Uhum. Broadway. Ela colocava, ele colocou alguns, porque aproveitou a prisão do autor de La Mancha, do Cervantes, que, que era aprisionado, colocou, transformou isso numa situação bem brasileira. E aí a peça voou, né? E, Porque a peça era linda, enfim, mas foi para mim uma coisa fundamental na minha carreira, né? A partir daí eu fui muito solicitado e inclusive pelos mesmos produtores fiz outros espetáculos, enfim. Flávio Rangel, me tornei muito amigo dele e fiz vários espetáculos com ele, enfim, foi só beleza. um ator que participou também da montagem, que já me contou um pouco como foi para ele, foi o Zé Carlos Machado, né? Ah, o Zé Carlos Machado, É. grande figura, E ele contou, maravilhoso, ele né? contou da primeira vez que ele foi fazer teatro, que ele abriu a porta da sala todo engravatado, e você Bom, olhou para isso, ele. o Zé Carlos Machado é um grande amigo, um grande amigo. Eu dava aula na É, Fundação como das foi? Artes de São Caetano. Uhum. Aí eu tinha a minha função era dirigir a interpretação deles, ensinar, mudar, apontar os caminhos de interpretação. No primeiro dia de aula, eu reúno os alunos que estavam iniciando na sala e fico aquele bate-papo olha, o teatro vai ser assim, assado, nós vamos ter o curso. De repente, bate na porta, entra entre o Zé Carlos com uma bolsa e um terno furta-cor. Sabe aquele que você, conforme a luz bate, muda? É aqui que é a aula de interpretação. É sim, pode entrar. Ah, por que você está atrasado? Não, é que. Não, não precisa explicar, não. Senta aí, vamos. Esse foi o primeiro dia de aula com o Zé Carlos. Nossa, Aí já, claro que ele mostrou o seu talento, e no Homem de La Mancha ele fazia o bailarino, um bailarino maravilhoso. Aí fomos para o Rio de Janeiro e foi um sucesso com o Zé Carlos, apesar do terno furta-cor dele. quando ele me contou a história, ele não contou que era furta-cor. Cobra dele agora. Essa informação ele preferiu se abster. Aí fizemos até uma novela do SBT junto, tal. É, Mas é um grande cara. é, Adoro ele. uma figura, né? Falando É, em novela, você esteve na primeira versão de Pantanal. É, é. eu queria saber como foi para você, claro, aquele momento, né, o sucesso que foi aquilo, e como foi agora ver essa nova versão? Você assistiu? Não, eu não assisti. Não. Não, sabe, como é que eu vou dizer isso? Por que eu não assisti? Primeiro, porque eu já tinha vivido aquela história. Uhum. Eu já tinha vivido a emoção de fazer aquela novela naquele lugar. Que novela é tudo igual, né? Muda só o cenário. Então, e aquele cenário do Pantanal é uma coisa
vibrante aquilo tudo, né? Muito cheio de energia aquilo. E aí meu personagem era um déspota, um cara. Enfim, fizemos muito sucesso, né? Sucesso de encher aeroporto, e a gente não conseguia atravessar o aeroporto. Aí, quando veio a segunda versão, eu achei uma, uma forma de ganhar prestígio na mídia. Eu não quis assistir pelo seguinte. Aliás, eu assisti o primeiro capítulo. Uhum. Aí, por quê? Porque o outro ator que eu também admiro muito, o Murilo Benício, ia fazer o papel que eu fazia. E aí, o Benício, um grande ator, um cara magnífico, sabe? Eu não quis saber qual era a linha que ele ia dar para o personagem. Ele fez o personagem dele. Aliás, o ator, você que faz Hamlet, são vários que fizeram Hamlet. Nem todos fizeram igual um ao outro, cada um faz o Uhum. seu Hamlet. E ele ia fazer o Tenório da maneira dele, assim como eu fiz o meu. Mas aí choveram perguntas, você sim, não sei o quê. E eu fiquei defendendo o ator o tempo inteiro, sabe? Sem ter visto. Mas é isso, o público é isso, né? Ele gosta de uma coisa e vai com isso, com esse sucesso até o fim. E, infelizmente, é, foi um sucesso também, então Uhum. tudo bem. Né? A gente não pode ficar, ficar criticando o ator que vai fazer o mesmo personagem que você. Isso é uma bobagem muito grande e que nós, atores, temos que nos respeitar. Né? Cada um faz do seu jeito, cada um faz da sua maneira. E você também não tem que impor nada. O teatro tem que ser livre, eu tenho que fazer os meus personagens da maneira como eu construí, assim, e respeitando o que o outro. Então, ser ator é isso, né? Você pode encarar qualquer tipo de personagem sem precisar. Eu tinha uma mania, vou te confessar, que quando eu pegava um personagem, primeira coisa, eu lia o personagem e ficava, olha só o que eu fazia. Eu ficava imaginando assim, como é que o Juca de Oliveira fará esse papel? E eu ficava lendo como se fosse o Juca de Oliveira. Mentira. É. Depois eu passei para o Raul Cortez, aí depois eu fiz uma peça. Entende? Então, sabe, de repente, essas manias que você tem o seu ídolo dentro de você, mas que você nunca expressa. Né? Por exemplo, o Juca Uhum. de Oliveira nunca ouviu eu falar para ele que ele era o meu ator que eu gostava muito. Nunca eu falei isso. Mas quando eu comecei a ler um papel, e não foi um só, não foram vários, como o Juca de Oliveira fará esse papel. E olha, vou te dizer, isso me ajudava muito. Sério? Me ajudava porque eu ia descobrindo os caminhos que eu ficava imaginando que era dele, acabava sendo os meus caminhos, entende? A gente não pode. Não, eu não imito ninguém. Claro, eu não imitava também. Eu não sou o Juca de Oliveira, né? Mas eu imaginava isso. Nossa, eu amei saber disso. Eu tenho uma última pergunta que eu costumo fazer sempre aos finais das entrevistas, que é o que o teatro, se fosse para dizer uma coisa hoje, o que o teatro te ensinou de mais importante para a sua vida? Bom, não quero ser pretensioso, mas o teatro me ensinou tudo. O teatro me ensinou a eu ser tolerante, me ensinou eu acreditar no ser humano, me ensinou através dos personagens, historicamente. Eu fiquei conhecendo
o universo através dos meus personagens, através dos livros que eu li e continuo lendo dos meus personagens. Me ensinou que a vida ela tem vários tipos de momento. Tem o momento da dificuldade, tem o momento do prazer da vida, tem um momento mágico, tem um momento de você ser amado, ser olhado, ser narcisista. Tudo isso, né? O teatro ensina as coisas boas, mas também, às vezes, desvia para caminhos que você não gostaria. O ser humano ele é muito vaidoso, né? A, estar no palco, na verdade, é uma grande vaidade, né? É uma exibição. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê isso como uma coisa carinhosa, como uma coisa bonita, quando você consegue transmitir para o outro uma coisa boa, uma coisa que vai bater na alma do espectador, como você vai fazer o cara se emocionar, isso tudo, a emoção que você está, que o cara, que o tá sentindo, você também está sentindo. E você fica feliz quando a tua emoção ultrapassa aquela barreira da quarta parede, né, para o público. Mas eu acho que o que mais seria interessante na vida nossa, Brasil, que todas as escolas ensinassem teatro, porque só aí eles iriam entender a vida melhor, porque eles iriam ler pequenos trechos de uma dramaturgia, iriam se tornar. Eu me lembro quando eu fiz a minha primeira peça lá na igreja do Parque das Nações, sabe? Quando eu aprendi que aquele menino com quem eu estava representando já me ensinou a achar a, a, a palavra de Deus importante, né? E assim, porque hoje nas escolas, infelizmente, jamais vamos ter isso, que aprender com os personagens, a melhor coisa que você conhecer outro ser humano, mesmo que seja através de um texto, é fundamental, é importante para a tua vida. Eu acho que eu melhorei muito como ser humano. Alguns podem achar que não, né? Mas eu, dentro de mim, eu melhorei muito por causa do teatro. O teatro é a minha vida e eu só devo agradecer aquele momento que eu resolvi ser um ator de teatro. E jamais vou esquecer desse momento e vou querer ser um ator. Nossa, Petrinho, sério. Estou muito emocionada, de verdade. Enfim, por tudo que você falou e uma frase que ficou muito para mim na minha cabeça do sonho impossível do Homem de La Mancha, e acho que tem a ver com o que a gente conversou, que é sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é Lutar fácil. onde é fácil ceder. É isso, Vencer o inimigo invencível. exato. Negar onde é fácil. É minha lei, é minha questão, virar este mundo, cravar este chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei de perder por um pouco de paz. E E amanhã, amanhã, esse chão que eu beijei, ei, por meu orgulho lei e e perdão. perdão, Nós vai vamos valer. saber que valeu delirar e morrer de paixão. É isso aí. Aliás, só um detalhe: a Maria Bethânia canta errado, porque ela Ah, fala: é? quantas guerras terei de vencer por um pouco de paz. E não é: quantas guerras terei de perder por um pouco de paz.
Meu Deus, isso muda tudo. Muda, claro, Isso muda claro. tudo. Não, é claro, porque senão o homem de La Mancha seria vencer. Quando você ouvir de novo a Maria Bethânia cantar, veja que ela fala isso, que É, ela canta isso. Claro que todo mundo acha que é para vencer, né? E não, é quantas guerras terei de perder. O Chico Buarque estava certíssimo. nossa. Petrinho, Bom, obrigada mesmo. imagina. Obrigado você, Obrigada, Natália. obrigada, obrigada. Eu Espero, vou. Fala. espero que você não te decepcionei com as Não, minhas mentiras. Agora pelo você. contrário. Tá bom, querida. Tá Foi um bom? prazer. Um prazer Nossa, eu imenso. amei. Quando eu publicar tudo, eu te mando também, tá bom? Tá bom, querida. Um Super obrigada. beijão. Beijão para você. Beijo. Tudo de bom. Tchau pra você Curta, também. curta a vida. É, Tá bom? tchau. Tchau, tchau. Beijo.